Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG e estou gravando esse vídeo rapidinho para comentar este livro com vocês. Poina Damni, composto pelo poeta grego contemporâneo Dimitris Lyriakos e dividido em 3 partes, Z213 Exit, Com as Pessoas da Ponte e A Primeira Morte. Esse é um livro publicado recentemente em grego moderno por Lyriakos e que tem ecoado na cena cultural grega, mas também europeia, de forma bastante reconhecida, inspirando obras em outros gêneros artísticos, no cinema, na música, instalações, no drama. E isso porque, de fato, a obra de Lyriakos propõe um desafio ao que são os gêneros literários, mas mais do que isso, ao que são nossas formas de representação, de reflexão sobre o mundo. Aqui nós temos uma obra que trabalha com diferentes gêneros literários, que emprega uma sintaxe extremamente quebrada, fragmentada, e que faz isso de forma explícita, a fim de questionar mesmo certos pressupostos de leitura, certos pressupostos de interpretação. Essa obra propõe um caminho, por assim dizer, de saída a partir daquilo que aparece na primeira parte da trilogia, Z213 Exit. A gente acompanha as aventuras de um protagonista não muito determinado, é difícil saber exatamente quem ele é, mas que parece fugir de um sistema carcerário, um sistema concentracional ou prisional. Ele tem esse número de identificação, Z213, e Exodus é o nome em grego do livro, né? Z213 Exodus, em inglês exit, em português ficou exit também, dando essa ideia da necessidade de fuga. Trata-se, portanto, de uma espécie de odisseia às avessas, em que o protagonista tenta não necessariamente chegar a um lugar específico, mas sair desse lugar que o prende. Eu vou ler alguns trechos do livro para que vocês tenham ideia do estilo da prosa que Lyriakos compõe em sua obra. Eu não cotejei essa obra com o original em grego moderno, eu não tenho a obra e nem tenho os conhecimentos necessários para, de fato, seguir uma articulação tão complexa quanto essa em grego moderno. Em todo caso, então, eu faço esse comentário baseado na tradução de José Luiz Costa. Fiquem atentos a isso. Um trecho que eu gostaria de destacar pelo seu valor metalinguístico, e que, a meu ver, mostra muito bem de que modo o autor, trabalhando aí com uma estética pós-moderna, tenta representar o que é a condição do sujeito contemporâneo, fragmentado, de certa forma desconectado do seu mundo, do seu tempo, da sua cultura. Isso por vários motivos, que não seria o caso de entrar aqui, mas que, de certa forma, reflete esse avanço de um capitalismo que aliena os trabalhadores do fruto do seu trabalho, que aliena as pessoas da sua própria cultura, da sua própria vivência de mundo, e que parece o principal alvo da crítica por trás dessa representação pós-apocalíptica que a gente encontra ao longo de Poina Damni, né, da trilogia como um todo. Mas vejam como essa estética pós-moderna tem um aspecto de reflexão metalinguística muito forte, que coloca em questão o próprio papel do artista responsável por compor uma obra dessa natureza. Lá na página 21 da tradução: enquanto dura um fósforo aceso, o que se consegue ver no quarto que acende e apaga. As imagens que se mantêm por pouco e depois caem. Algumas séries você consegue. Apagam-se. Outro fósforo novamente. Pedaços que faltam. Páginas em branco. Fósforo novamente.
Você compreende uma palavra desconhecida que gruda à cabeça. Onde está a tenda em que habitam os ímpios? Pergunta a quem caminha ao seu lado. Fósforo, mais partes apagadas como as do testamento. Depois alguns fragmentos seus, depois eu. A luz dura tão pouco que você não consegue escrever. No escuro, não se percebe se a página está branca. Você escreve, fósforo, palavras que caem em cima das outras. Mais uma página, escreve, mais um fósforo. Página em branco, continua. Mais uma página, meio escrita, lê. Acabam os fósforos. Tateando, você passa as páginas, assente, onde encontra partes escritas. Acrescenta suas palavras por baixo, escreve pelo meio. Um fósforo, lê. Palavras suas junto às alheias. Mais uma vez, como se você falasse com alguém. Fósforo, puxa o cigarro, tenta ler sob a ponta acesa. Não, fósforo, a angústia dos objetos voltarem a fugir. Como fugi eu. Então vejam, aqui nós temos essa cena em que, no escuro, o protagonista tenta ler um material que ele traz por escrito. A gente tem uma referência à Bíblia, anotações que ele mesmo faz, e à primeira morte, uma caderneta com alguns fragmentos poéticos, e ele, nesse esforço, tenta compreender o que está escrito, tenta se compreender um pouco, e isso me parece ser uma reflexão do leitor que, no mundo contemporâneo, dispondo de um certo material de leitura, de aprendizado, de caminho de conhecimento, de autoconhecimento, precisa fazer um esforço extremo para conseguir a luz necessária, o tempo, o espaço necessários para acessar esse material efetivamente. Então, por trás da massa enorme de informações de que nós dispomos, é como se o esforço para ter acesso a algo efetivamente fosse maior do que em outros tempos, em outros espaços. Outro fragmento que eu acho muito interessante pela sua capacidade de colocar em questão o papel de quem escreve, de quem lê, e, portanto, questionar o ato do próprio leitor no momento em que se debruça sobre esse texto, assim como sobre o papel do autor no momento em que o compõe, é o que se encontra na página 49 da tradução. Lembrar-me de escrever tanto quanto possível, tanto quanto me lembro, para poder lembrar-me. Ao escrever, volto a entrar lá. Depois, é como se não fosse eu. Apagaram. Palavras de um outro, porém a mesma caligrafia. De um vazio em cujo interior acordo continuamente. Noites que vêm uma a uma atrás de mim. Mulheres vestidas de negro, que gritam e se empurram na plataforma, quase subindo às cegas, quase para não poder descer. Ondas que batem enegrecendo te cospem na cara, ondas que vão rebentar, uma impele a outra como se fugissem de alguma catástrofe. Um menino me deu a mão para subir. Palma vermelha cujo sangue mal tinha secado. Precisava de um apoio. Na pele selvagem, vermelha e cortada, que se abre, sangue oculto se escondendo, brevemente dentro para logo voltar a correr. E essas imagens sangrentas, de extrema violência, vão aparecer ao longo de todo o poema, todo o livro, Damni, Poina Damni, e algumas delas são de matriz clássica. Então, eu fiz referência já a uma espécie de Odisseia às avessas. A gente tem referências a outras figuras da mitologia que eu vou mencionar em breve, mas uma parte dessas imagens violentas é de matriz religiosa, especificamente judaico-cristã. Então, a gente tem a imagem do sacrifício do cordeiro, faz pensar, por um lado, no Cristo, mas depois no próprio Isaac. A gente tem imagens do sangue, portanto, que escorre, do pão e do vinho, embora elas venham dessacralizadas no poema, indicando um pouco a ideia de um mundo sem o seu aspecto encantado. Então, a gente tem aqui um mundo desencantado,
do que são os antigos mitos clássicos, mas também judaico-cristãos, então greco-romanos por um lado, mas judaico-cristãos por outro, e isso aparece em várias cenas na referência a anjos, por exemplo, a seres alados, às vezes meio aves, meio homens, que atravessam essa jornada de fuga do herói. Obviamente o êxodo é um grande tema da tradição judaica, e aparece aqui nessa primeira parte da trilogia com muita força. E vejam que algumas dessas passagens vêm entremeadas de reflexões de ordem epistemológica, ou se quiserem mesmo ontológico-epistemológica, que é como nós existimos numa realidade tão depauperada, como nós somos capazes de desenvolver modalidades de conhecimento numa realidade tão desprovida de matéria, tão desprovida de experiências efetivas. E é o que fica sugerido, a meu ver, na página 73 da tradução. E quando você já não conseguir se lembrar, apenas sinais dispersos, sem sentido, e você não consegue ordená-los, mesmo assim tenta, enquanto dura a luz. Volta-se e vê a sombra trêmula por trás das suas costas, detém-se e olha o passado, volta a percorrer os corredores por onde seu olhar vagueava. Fantasmas atentos. Abre as caixas, lembra-se do outro lado da parede, senta-se à beira da estrada e vê-se a si mesmo passar. Observa a rede, repara nos corredores do labirinto, voltam todos a conduzir ao mesmo ponto, que não coincide exatamente com a saída. Então, nós temos também uma reflexão sobre a tradição, a forma como nós lidamos com o nosso passado, as dificuldades que a contemporaneidade tem reconhecido em reivindicar esse passado de uma forma que não engendre, na sua sequência, consequências totalitárias, violentas, de uma afirmação identitária, excludente, exclusivista, e isso tudo configura, portanto, o ambiente com que trabalha Lyakos nesse poema, que, como eu disse, tem produzido ressonâncias muito fortes na cena cultural europeia e mundial em termos gerais. Eu gostaria de ler o último fragmento com que termina essa primeira parte da trilogia, que foi escrito originalmente em latim e que o tradutor para o português propõe na seguinte tradução. Ele é importante para que a gente entenda a noção de poena dami, escrita em latim, né, que seria algo como pena da perda ou castigo de perda, e que diz respeito à condenação daqueles que, por seus atos, são privados da visão de Deus após a sua morte. Então, são condenados a uma existência eterna de privação da graça divina. E essa é concebida como uma das piores condições dentro de uma certa visão de mundo encantada, sobretudo pelo cristianismo, mas a gente pode dizer pelas tradições que acreditam, né, num Deus único. E parece que o que Lyakos propõe é a existência dessa condição de forma bastante disseminada no mundo contemporâneo. Nós somos esses seres condenados a seguir uma existência desprovida da visão de Deus continuamente. Daí o ambiente de ruína, perda, desesperança, desilusão, uma violência gratuita, sem nenhum tipo de explicação, justiçamento posterior, que a gente encontra ao longo da sua trilogia. O fragmento, então, com que Z213 Exit termina é, na tradução para o português, na medida, porém, em que são animais, a privação da visão divina não é para eles um castigo, mas a falha decorrente de toda a natureza criada. Que sofram algum dano em relação às coisas que estão acima da natureza, tal se deve a um defeito da própria natureza, mas a graça e a visão divinas estão acima da natureza. Por conseguinte, estão sujeitos ao tormento da perda, inaptos que são a deixar-se conduzir à visão divina,
devido à privação consubstancial à sua natureza. Seja como for, não poderão compreender esse mesmo tormento, sendo ele relativo à perda de algo que jamais esteve na sua posse. Então, é essa noção de condenação de perda, pena de perda, que guia a trilogia de Lyakos e que vai estar presente também na sequência dos livros posteriores a Z213, Exit. O primeiro deles, Com as Pessoas da Ponte, que propõe uma imagem da chegada desse protagonista a partir de uma viagem de trem que ele vinha executando, o seu deslocamento até uma ponte, onde se instala uma cena que muito me faz pensar na dramaturgia beckettiana, de enorme indeterminação de espaço, tempo, onde personagens são encarnados por atores que começam a contracenar ali, com objetos em cena, um rádio, um carro, uma televisão, e nesse jogo entre objetos e atores se instala uma cena de amor em ruína, ainda que atravessado pela tentativa de vencer a morte e reconquistar um amor ao modo de Orfeu e Eurídice, mesmo que sem um final propriamente redentor. Mais uma vez, o que parece prevalecer aqui é o sentimento de um certo desespero, e é o narrador quem fica no final da cena, a meu ver, sugerindo o isolamento da narrativa pós-moderna. Como eu disse, esse é um livro de difícil leitura, de difícil interpretação, coloca um enigma para o leitor e, inclusive, exige a participação do leitor para que o seu sentido seja efetivado. Então, o que eu compartilho com vocês são as minhas impressões. Alguém pode ler e propor algo totalmente diferente, dizendo que a minha proposta é delirante. Fica aí o desafio lançado. Mas eu gostaria de ler apenas um trechinho do final desse livro, lá na página 162 da tradução, para vocês terem um pouco ideia do que é esse jogo, tá? De representação. E vejam, se lá no Z213 Exit nós temos uma forma, ainda que muito fragmentária, mas preponderantemente narrativa, aqui Com as Pessoas da Ponte nós temos uma forma dramática. De fato, personagens, as falas desses personagens, indicações didascálicas, então, de jogo de cena, da presença de certos objetos em cena. E aqui eu vou ler um trecho da fala do narrador, que está encaminhando o final dessa cena. Havia uma divisão, e ao lado outra, e outra ao lado desta, e outra ainda, uma cidade. Mas não havia estradas, não havia passagens, um lugar não levava ao outro, uma colmeia que escavavam e abriam e fechavam por cima, armazém, e as caixas que lá descarregavam, bocas que abriam e recebiam alimento por uma abertura ao topo, fechavam, esperavam que mastigassem, abriam, voltavam a dar, abriam, fechavam, mastigavam, abriam, sempre de cima, uma cidade onde não se podia ir a lado nenhum. Um caía em cima do outro e depois iam buscar outros ainda. Depois esperavam que esvaziasse, mas eis que chegava a hora e alguns dos que estavam embaixo acordavam, procuravam aberturas para sair e alguém os ouvia. Alguma pessoa ou algum cão e vinha, escavava e entrava e abria-lhes e saíam. E tinham saído bastantes, dizia alguém, e se lhes deixarmos, sairão todos, sairão e virão e nos levarão para lá, não sobrará ninguém. E procuravam descobrir à noite, ninguém dormia, alguém a viu, quando ela veio buscá-lo, levou-o com ela, levará outros, também rápido, temos de ir. De manhã, que se juntassem para ver se ela ainda lá estava, que uns escavassem enquanto outros ficavam de guarda. Mas é como escavar o mar, e quanto mais você escava, mais eles se atormentam. Então tem aqui a sugestão dessas imagens de ressurreição, como eu disse, jogando com a tradição clássica, o mito de Orfeu e Eurídice,
com a tradição bíblica, Jesus, a ressurreição da carne, a própria ideia de milagres, e esses são dois horizontes com que o poeta trabalha continuamente, ainda que, como eu disse, em diálogo com formas de representação da literatura e das artes no que há de mais vanguardista, contemporâneo. Tá? E a terceira parte da trilogia, A Primeira Morte, é composta não em forma narrativa, não em forma dramática, mas em forma lírica. Nós temos 14 fragmentos poéticos que, por assim dizer, representam a vida de um náufrago numa ilha deserta. Isso me faz pensar muito diretamente na condição de Filoctetes, guerreiro grego, abandonado por seus companheiros no caminho para a ilha, para a guerra de Troia, abandonado na ilha de Lemnos, depois de ter sido picado por uma serpente e desenvolvido uma ferida purulenta e fétida, que torna a sua convivência extremamente difícil, não apenas pelo fedor, mas também pelos gritos lancinantes que ele continuamente dá quando as ondas de dor o atingem. Quem lê A Primeira Morte vai perceber que há algo da agonia de Filoctetes ao longo desses fragmentos e que, na visão poética de Lyacos, parece encarnar a condição do sujeito pós-moderno, isolado na sua dor individual, isolado dos seus pares que não o frequentam, que preferem evitar, que são incapazes, no final das contas, de viver com ele. E as imagens de extrema violência que ele descreve ali, normalmente associadas ao imaginário marítimo, dessa vida insular, ecoam de forma tão profunda conosco porque conseguem atingir uma dimensão do que é a experiência humana nessas condições que a gente tem vivido, de grande individualismo, de grande disputa, de um certo ressentimento também, e que me parecem tão bem estar encarnadas na figura de Filoctetes. Há ali, obviamente, elementos de uma dicção apocalíptica. Como eu disse, a trilogia como um todo, Poena Damni, tem uma atmosfera pós-apocalíptica, de algo que está em ruínas, de que chegou ao fim, e que pode ser, por um lado, a nossa tradição cultural, que pode ser o mundo capitalista, a forma como nós temos lidado uns com os outros nessa sociedade avançada, mas de extremo individualismo, e que, de alguma forma, solapa as bases mesmas, não só da literatura, mas da língua. Então, há construções extremamente quebradas em termos de sintaxe, que, da perspectiva mais tradicional, alguém poderia dizer, são frases simplesmente escritas errado, mas que, a meu ver, trazem um questionamento à própria ideia de ordem na linguagem. É interessante porque o próprio autor, no final desse terceiro livro, vai colocar uma nota do tradutor. Então, vejam, é um trecho que vem com esse título, Nota do Tradutor, mas que é escrita pelo próprio Lyacos, originalmente em grego, e lá ele fala do processo de tradução de um determinado livro escrito numa língua que ele não entendia bem, e que ele propõe, por meio do apoio no dicionário, trazer para uma língua que ele seja capaz de fruir por meio de uma conversão à ordem. E por trás dessa imagem da tradução, eu acho que se encontra uma reflexão sobre a criação poética nos dias de hoje, que precisa trabalhar com essa tradição arruinada, se apoiando nessas bases em ruínas, para propor algo novo, ainda que esse algo novo seja fragmentário, seja parcial, seja incapaz de almejar essa totalidade, totalizante, que foi responsável por tantos processos dolorosos de imposição da violência sobre outras culturas,
sobre pessoas consideradas menores, menos importantes, menos humanas. E eu queria ler o 14º fragmento do 3º livro de Poe Nadame, que diz o seguinte: vejam as imagens entre clássicas, bíblicas e tradicionais do cânone literário. Lenta subida do barco no vazio, combustão de mosteiro em propulsão como navalha, linha de rota entre semente e armadilha, marcas de veneráveis seringas encarregadas de atiçar a intuição da transcendência. Primeiro e último porto, a esterilização do exílio. Na ponte ninguém, apenas eu, procurando passagens e testando neurônios delatores, hierarquizando significados, arrependendo-me numa língua incompreensível. Mais uma vez, tentando mostrar o marulhar de um mundo que sobe e desce entre as paredes da experiência. Uma tragédia que viaja imperturbável. Inferno sem danados, sem retorno, rasgando a membrana, esforçando-me por reter uma voz reconhecível do estômago da tripulação. Em colmeias vazias que descansam, e no entanto não consigo sequer reconhecer fragmentos, vítimas embaçadas na distância, e o que ainda lembro, não mais se desenreda. A memória esburacada e pulverizada, como as cobertas de um sem-abrigo sobre o declínio da consciência e os escombros da articulação, e ainda assim sou salvo, não no mundo, nem fora dele, mas no insubstancial ponto de colisão e de decolagem do mundo, lá onde o grito é concebido, a manivela comunga e as rodas instintivamente impelem a cadeira de rodas para o infinito. Então vejam, nós temos imagens muito diversificadas colocadas lado a lado, num princípio de composição que me faz pensar no surrealismo, principalmente na sua matriz rambodiana, não é? E de certa forma lautréamontiana também, lautréamontiana, não é? De Lautréamont. Então, por um lado, me parece que aqui, nesses 14 fragmentos poéticos, nós temos Rimbaud, o Rimbaud das iluminações, como uma matriz importante. Por outra, o Lautréamont, dos cantos de Maldoror, e no recurso a essa sobreposição de imagens entre antigas, clássicas, bíblicas, judaico-cristãs e modernas, no que há de mais horrendo nos processos de dessubjetivação da pós-modernidade, que a primeira morte aparece para descrever a nossa experiência de mundo e encerra, assim, essa trilogia de forma tão enigmática e instigante. Eu concluo aqui esses comentários muito breves de um livro difícil, profundo, mas ao mesmo tempo muito instigante e necessário. Eu deixo meus agradecimentos mais uma vez ao colega, amigo Tiago Landi, que trabalha lá na Relicário Edições, que me ofereceu então esse exemplar e me convidou a fazer esse comentário. Eu parabenizo a editora por ter oferecido para o público brasileiro esse belíssimo trabalho. Parabenizo o tradutor José Luiz Costa, que verteu o poema do grego moderno para o português. E deixo aqui o convite, aqui leitores e leitoras no Brasil, em Portugal, em outros países lusófonos, conheçam esse trabalho, porque, a meu ver, ele coloca questões para o que é a nossa reflexão sobre narrativa, sobre dramaturgia e sobre lírica, de forma extremamente aguda, pertinente, levando em conta a nossa condição na pós-modernidade, enquanto sujeitos que, responsáveis por uma determinada tradição ou por determinadas tradições, precisam, ao mesmo tempo, reconhecer a sua ruína para seguir adiante. Fica aqui, então, o convite. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.